8 minutos para as 9 horas da manhã. A gente começa o Liberdade de Opinião. Nós ouvimos o Matias Brotero falando agora sobre as ajudas humanitárias, não é? O que os outros países oferecem ou conseguem oferecer para os ucranianos. E aí a gente aproveita e já faz um gancho com esse assunto de agora, do Liberdade de Opinião, porque o presidente americano Joe Biden anunciou mais de 800 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia. E logo após esse anúncio, Biden foi perguntado se chamaria Vladimir Putin de criminoso de guerra. O presidente dos Estados Unidos respondeu, disse que sim, Putin é um criminoso de guerra. Veja esse momento. Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Essa fala ali, dita de maneira informal, respondendo para algumas câmeras, uns celulares, uma fala que parece singela tem um efeito gigantesco. Tanto que o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que a caracterização do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o líder russo, Vladimir Putin, como um criminoso de guerra é retórica inaceitável e imperdoável. Essa informação é da agência de notícias TASS. Vamos então repercutir aqui com primeiro Boris Casoy, que já está conosco aqui no telão. Boris, bem-vindo como sempre, bom dia. Temos então a fala de Biden e temos a resposta do Kremlin. O mais importante a ser repercutido deveria ser a ajuda de 800 milhões de dólares. Mas uma fala deste tamanho de Joe Biden causa um efeito colateral gigantesco, não é mesmo? Bom dia, Elisa. Eu acho que depende da dimensão que os russos quiserem dar ao que eles chamam de insulto imperdoável. Eles estão encostados na parede, o presidente Putin está numa situação também difícil, está cometendo crimes de guerra mesmo, e quando o presidente americano acaba lançando ao espaço internacional esse insulto, claro que eles se aproveitam para utilizar a frase do presidente americano para contra-atacar. Mas isso provavelmente é daquelas coisas que no futuro, quando terminar tudo, quando os russos e americanos voltarem a se abraçar e tudo voltar a uma certa normalidade, eu tenho a impressão que isso vai demorar um pouco. Então alguém vai dizer, olha, o que o presidente americano quis dizer não é bem isso, não é criminoso de guerra. E alguém vai dizer também que o jornalista tirou do contexto de que na época criminoso de guerra era uma coisa um pouco diferente, que a interpretação foi apressada e tudo isso. Das coisas mais graves que aconteceram, que estão acontecendo na guerra, esse insulto, ou que pode se transformar numa troca de insultos, realmente não tem importância. Claro que você pode botar um microscópio e aumentar milhares de vezes a dimensão do que isso representa. Como diriam os nossos ilustres parlamentares, essa frase não é regimental. Não se costuma usar esse tipo de frase, porque você pode acabar tendo um encontro, você pode ter uma relação diplomática necessária e tal, e isso não fica bem. Então, as pessoas costumam moderar as suas falas e não lançar nada que possa ser extremamente ofensivo no momento inimigo, mais tarde adversário e depois estariam sentados ambos na mesma mesa. Você vê, tem uma coisa, Elisa, que eu vi agora no nosso noticiário, que é o presidente Zelensky
falando ao Congresso, falando ao Parlamento da Alemanha. Ao Parlamento da Alemanha e tocando num ponto que é um ponto crucial na Alemanha, um ponto delicado no inconsciente alemão. Os alemães se sentem culpados pelo Holocausto. Tem uma espécie de toque doloroso quando se fala no Holocausto. Milhões de judeus, adversários, comunistas, homossexuais, enfim, outros povos, zíngaros, né, ciganos, assassinados pelo nazismo, e que isso toca ao psico dos alemães num momento como esse. Eu acho que essa coisa do insulto vai ficar aí pairando e vai ser utilizado quanto necessário, mas eu penso que não tem essa importância que a imprensa está atribuindo, que setores da imprensa estão atribuindo. Os 800 milhões lembram uma coisa: isso é uma guerra, não é uma guerra só entre Rússia e Ucrânia, não é só uma invasão russa, há uma guerra contra a Rússia, uma guerra do Ocidente inteiro contra a Rússia. Estão dando armas, estão dando ajuda, estão dando apoio moral, não estão dando zona de exclusão porque transforma numa guerra militar. Mas isso tem um sentido muito grande de guerra. 800 milhões de dólares de ajuda representa muita coisa. Não é ajuda humanitária, estão mandando armas. Então, eu não sei qual o nome desse tipo de guerra, mas é algo muito próximo a uma guerra convencional. Só falta você entrar com as suas tropas. Mas o resto está acontecendo. Estão usando a mão ucraniana para fustigar a Rússia, que invadiu a Ucrânia, fustigam com muita razão, e estão abastecendo a Ucrânia com armas e munições, o que representa uma posição guerreira contra a Rússia, que se sente acossada e que especialmente se sente acossada sob o aspecto econômico. Eu acho que apertar demais a Rússia não é produtivo para o planeta. É preciso tomar cuidado com o aperto dessa porca, desse parafuso contra a Rússia. Não se pode isolar, não se pode cancelar um país tão grande, é o maior país do mundo e de natureza tão rica como a Rússia. É preciso cuidado, deve ter limites, senão essa guerra econômica, que tem um pedaço não econômico, um pedaço militar, acaba se tornando numa guerra entre países que têm a bomba atômica. É com você, Elisa. Obrigada, Boris.